Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis. Acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhemos para o mundo ao nosso redor e o que nós vemos? Nós vemos uma humanidade sedenta de Deus. Só que às vezes não sabem que no fundo, a sua sede é de Deus, é de eternidade. E por isso se perdem procurando por mil caminhos algo que possa amenizar a sede de Deus que carregam dentro de si. Santo Agostinho disse: Fizeste-nos para nós, Senhor, e inquieto está o nosso coração, até que descanse em vós. Nós, todos os seres humanos, nós carregamos dentro de nós mesmos um vazio imenso, que somente pode ser completado por algo que é imenso, por algo que é infinito, ou seja, por Deus. Porém, muitas vezes, até mesmo nós, nos esquecemos de que o que nós buscamos é Deus. A nossa inquietação, a nossa busca, a nossa sede é de Deus. E Jesus hoje afirma: quem tem sede, venha a mim e beba. E não somente ficará saciado, mas acontecerá algo maior dele, dessa pessoa que tem sede, que vai até o Senhor, dele jorrará um rio de água viva, onde outras pessoas poderão também elas, por sua vez, saciarem a sua sede. Quem tem sede de Deus e sacia a sua sede de Deus, dessa pessoa brota um rio de água viva para também ela se tornar instrumento capaz de saciar a sede das outras pessoas. Isto quem realiza em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos preenche de Deus e é o Espírito Santo que nos faz instrumento de Deus para saciar no outro a sede que encontramos. A primeira leitura de hoje nos traz o episódio da Torre de Babel, o lugar da confusão, o lugar onde Deus confundiu as línguas das criaturas humanas
e fez com que elas não se entendessem mais. E por que a igreja coloca hoje o episódio de Babel? A igreja coloca hoje o episódio de Babel porque Pentecostes é o contrário de Babel. Se em Babel existiu a confusão, em Pentecostes existe a unidade. Se em Babel as línguas foram confundidas e cada um falava uma língua estranha que o outro não compreendia, em Pentecostes a mesma língua era entendida por todos. E eles disseram: mas não é um judeu que está falando? E como é que eu, que sou romano, estou ouvindo na minha própria língua? Eu que sou pardo, eu que sou elamita, eu que sou do Ponto, da Panfilha, da Frígia, eu que sou de tantos lugares e estou escutando eles falando da minha própria língua. Onde há o Espírito Santo, todos se entendem. Amados irmãos, buscar o Espírito Santo é buscar que seja destruída em nossa vida a Babel da confusão, para que dê lugar ao Pentecostes da unidade. Ser devoto do Espírito Santo, viver a solenidade de Pentecostes, significa que eu preciso destruir as tantas línguas que existem em mim e que não permite que eu seja compreendido, não deixa que eu seja entendido pelos demais, para que eu fale a linguagem do Espírito. E qual é a linguagem do Espírito? A linguagem do Espírito é o amor, diz São Paulo. E o amor se faz conhecer por todos. O amor se faz entender por todos. Por isso São Paulo diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor, eu seria como o bronze que tine ou como o sino que soa. Nós devemos viver a única linguagem, que é a linguagem do amor. Estamos então para concluir o tríduo e amanhã celebraremos a grande festa de Pentecostes. Quem sabe possamos viver esta noite de vigília e de espera do Espírito Santo com algumas perguntas para o nosso crescimento espiritual. A primeira delas: eu vivo em Babel ou eu vivo no espírito de Pentecostes? Eu vivo no espírito da confusão, da divisão, das línguas confusas? Ou eu busco viver no Espírito Santo, que gera Pentecostes, que gera unidade, que gera caridade? Por onde passo, semeio Babel ou semeio Pentecostes? E por último, se prepara para viver bem Pentecostes quem ama Nossa Senhora. Porque ninguém como Nossa Senhora teve uma intimidade tão grande com o Espírito Santo. Ninguém como Nossa Senhora deixou-se tocar pela graça do Espírito Santo. Ninguém como Nossa Senhora pode ser chamada de esposa do Espírito Santo. É bonito uma oração que o movimento sacerdotal mariano vive, procura viver e diz: enviai o vosso Espírito Santo por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, vossa amatíssima esposa. Maria foi serva do Espírito Santo. Maria foi coberta pelo Espírito Santo ao ponto de gerar Jesus Cristo. O poder do Altíssimo virá sobre ti. O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Por isso que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Maria também
aguarda com os apóstolos o Espírito Santo. E é por meio dela, por meio da intercessão de Maria, que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, renova o mundo, renova a igreja. E não será diferente 2024 anos depois, ou quase isso. Também hoje será por meio de Nossa Senhora que o Espírito Santo virá sobre nós, para renovar a nossa vida, para renovar o nosso coração, para renovar a nossa família, para renovar a nossa igreja, para renovar a face desta terra. Hoje celebramos o nascimento de São João Paulo II. E a primeira visita de São João Paulo II, ele realizou na sua terra natal, a Polônia. Mas a Polônia, naquele tempo, estava atrás da cortina de ferro, como era chamada. Era um sistema político comunista que impedia o anúncio do Evangelho. E mesmo assim, o Papa teve coragem de ir à sua terra. Ir à sua terra que se proclamava ateia. Ir à sua terra que se orgulhava porque tinha matado os padres, porque tinha fechado as igrejas. Ele foi à sua terra e lá, na praça, numa multidão imensa, ele disse: vinde, Espírito Santo, e renovai a face da terra. E completou: a face desta terra. E alguns anos depois, aquele regime terrível, aquele regime cruel, caiu por terra. E algum tempo depois, aquelas pessoas que se achavam donas do mundo, aquelas pessoas que se achavam poderosas, foram aniquiladas, destruídas, e a fé floresceu na Polônia. Peçamos a intercessão de João Paulo II para que no nosso coração aconteça o que aconteceu na Polônia, para que no nosso coração tudo aquilo que é poder do mal caia por terra, tudo aquilo que é ateísmo caia por terra, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus seja destruída e volte a florescer pelo Espírito Santo na nossa existência a bênção do Senhor, o sopro do Espírito Santo que nos impele, que nos leva a novos horizontes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos, ó Deus, vistos os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cantemos com fé a ladainha do Divino Espírito Santo. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós, a mais terna e generosa promessa do Pai. Vinde a nós, Dom de Deus Altíssimo, vinde a nós, raio de luz celeste, vinde a nós, autor de todo bem, vinde a nós, fonte de água viva, vinde a nós, fogo consumidor, vinde a nós, unção espiritual, vinde a nós, Espírito de amor e verdade, vinde a nós,
Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós. Espírito de conselho e fortaleza, Vinde a nós. Espírito de ciência e piedade, Vinde a nós. Espírito de temor do Senhor, Vinde a nós. Espírito de graça e oração, Vinde a nós. Espírito de paz e doçura, Vinde a nós. Espírito de modéstia e pureza, Vinde a nós. Espírito consolador, Vinde a nós. Espírito santificador, Vinde a nós. Espírito que governais a igreja, Vinde a nós. Espírito que encheis o universo, Vinde a nós. Espírito de acréscimo de filhos de Deus, Vinde a nós. Espírito Santo, Atendei. vinde renovar a face da terra, Atendei. derramai a vossa luz nos nossos espíritos, Atendei. gravai a vossa lei nos nossos corações, Atendei. abrasai os nossos corações no fogo do vosso amor, Atendei. abri-nos um tesouro das vossas graças, Atendei. ensinai-nos como quereis que peçamos, Atendei. iluminai-nos pelas vossas celestes inspirações, Atendei. concedei-nos a ciência que é a única necessária, Atendei. formai-nos na prática do bem, Atendei. dai-nos os merecimentos das suas virtudes, Atendei. fazei-nos perseverar na justiça, Atendei. sede vós a recompensa